E hoje nós vamos falar sobre quadrinhos aqui, sempre importante. Falaremos de duas notícias envolvendo o DCU com inspirações de quadrinhos para a criação do Lex Luthor dessa versão. E ao mesmo tempo, sim, uma nova equipe criativa chegando no título mensal do Batman, na revista principal do personagem. Parece que sim, e vai ser um revival, veja só. Será que estaremos preparados para tudo isso? Fica até o final do vídeo pra gente conversar juntinhos aqui. Primeiro nós vamos falar sobre o DCU e as inspirações do James Gunn para fazer a sua versão do Lex Luthor, que veremos no filme do Superman de 2025. Alguém perguntou para ele no Threads quais seriam as histórias ou arcos que inspiraram a representação do Luthor no próximo filme do Azulão. E o James Gunn falou o seguinte: Deus, são tantos, Lex é um dos meus favoritos, ele trabalha em tantos níveis e foi uma alegria trazê-lo para a tela com o incrível Nicholas Hoult. Algumas das influências foram, é claro, All-Star Superman, o Luthor do Brian Azzarello e o gênio científico imprudente dos anos 50 e 60. Você percebe que o James Gunn vai trazer muito do que é o Luthor da Era de Prata, porque na verdade ele acaba citando os anos 50 e 60, que é o período da Era de Prata, mas você pega o grande desastre do Superman, o Luthor de Grant Morrison e do Frank Quitely, ele tem muito, né? Bebe muito do que é o Luthor da Era de Prata também. Esse quadrinho todo é uma homenagem envolvendo este período onde o grande vilão do Superman era o famoso cientista maluco, o tropo do cientista aí que faz altas barbaridades e se coloca contra, então, o protagonista. É uma versão que parece batida, mas que na época fazia todo sentido. Quando nós tivemos Superman, o Homem de Aço, John Byrne, que daí você teve uma modificação do personagem, passando para grande empresário, magnata de metrópolis e assim por diante, que é uma coisa que se perpetuou com o passar do tempo. Você sempre teve os autores trabalhando o personagem, fazendo uma espécie de amálgama de cientista maluco, ao mesmo tempo um grande empresário, mas nunca mais você teve o que é o Lex Luthor sendo somente um cientista maluco. Você sempre teve ele sendo o grande magnata da cidade de metrópolis. Então o James Gunn fazendo essa mescla então, que envolve essas versões aí do personagem. E esse quadrinho do Azzarello, que é o Lex Luthor, o Homem de Aço, ele trabalha muito a perspectiva do Lex Luthor, envolvendo quem enfrentar o Superman, que é aquela coisa, né? Todo vilão é o herói da sua própria história, e essa é a perspectiva que é construída. Aqui a dupla Azzarello e Libermejo fazem um trabalho muito bom, e você vê um trabalho legal também que eles fizeram com o Coringa, não no mesmo sentido, a perspectiva desse quadrinho que eu citei agora é outra, mas essa do Lex Luthor é interessante quando você vê esse desenvolvimento. Então, são construções legais, com certeza o Luthor ali, dentro dessa versão que vai ser vivida pelo Nicholas Hoult, vem com a sua própria perspectiva do que é o Homem de Aço. Realmente ele não deve ter nenhum pudor envolvendo o personagem, deve acusá-lo de altas barbaridades, trazendo quem sabe as suas próprias razões do porquê a humanidade deve odiar esse Homem de Aço, tendo em vista que ele é um alienígena, você não pode confiar em alienígenas, vai tacar o terror aí nessa figura. É interessante pensar que o James Gunn ele já falou que ele não gosta muito da versão do Lex Luthor lá dos filmes do Donner, que era vivido pelo Gene Hackman, que ele tinha um lado meio cientista, mas que ele tinha um foco muito mais em lances imobiliários, né? Ele era um empresário também, de certa maneira. Um empresário inescrupuloso, que não é muito diferente do que a gente conhece do Lex Luthor hoje em dia, que também é cheio de probleminhas aí. Mas é interessante você ver que o Gunn, por mais que ele critique, ainda assim ele traz um pouco da veia do que era esse vilão no passado, nos primeiros filmes do Superman, isso é interessante. É claro, as intenções serão diferentes, mas ainda assim você pode colocar uma veia do que é o cientista maluco para aquele Lex do passado. Na verdade a gente sabe que o melhor Lex Luthor das adaptações foi o Michael Rosenbaum em Smallville, não tem o que discutir, convenhamos. Quem sabe o Nicholas possa mudar isso, mas realmente sempre que eu penso numa adaptação do Lex Luthor, Smallville, não tenho o que falar. Mas convenhamos que são boas histórias escolhidas pelo Gunn para servir de inspiração. Não são só essas, obviamente, mas ele falou que essas três aí são as grandes inspirações. Então legal, o conteúdo que ele está criando aqui para ser a grande base para a construção desse vilão, e com certeza não vai ficar só restrito às histórias ou os filmes do Superman, e vamos torcer para filmes, no plural, mas ao mesmo tempo desceu por completo, porque o Lex Luthor sempre é uma figura que realmente traz muito problema para os vários heróis da DC. É tipo que nem o Coringa, que enche o saco também de todo mundo. O Coringa e o Lex Luthor juntos são uma dupla complicada, no sentido bom da palavra, né, como antagonistas de uma história. Por isso que eu gostaria muito de ver um Superman e Batman do DCU enfrentando um Lex Luthor e um Coringa, né, tem que ser assim. Só antes de continuar aquele jabazinho rápido, nos dias 8 e 9 está rolando a mega oferta Amazon Prime, uma promoção exclusiva para os membros Prime, mas tem vários quadrinhos com descontos e outros produtos. São em várias lojas, vários departamentos da Amazon, toda essa promoção. Cheguei a divulgar uma planilha com os vários quadrinhos que estão com desconto, ao mesmo tempo todo dia estou fazendo divulgação de descontinhos lá nos grupos do canal. Então
Então você pode entrar tanto no WhatsApp quanto no Telegram para ficar inteirado aí dos descontos. Tem que aproveitar que são esses 2 dias só para você então ter a possibilidade de pegar alguns quadrinhos com os descontinhos legais. E tem livros também, tem várias coisas bacanas. Show de bola? Então se você for fazer suas compras na Amazon ou qualquer outra loja de internet, qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, sempre reforçando, você não paga nada a mais usando esses links. Agora vamos para a notícia principal desse vídeo, meus amigos. Muito se discute sobre a fase do Chip Zdarsky à frente do título principal do Homem-Morcego. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não curtem tanto. Enfim, o cara tá fazendo seu trabalho, tá vendendo bem, inclusive, não tem muito o que discutir. O título do Batman sempre tá no top 5 aí das edições mais vendidas no mês, então a DC até que tá tranquila em relação a isso. Mas ao que parece, a gente pode ter mudanças no título principal, com a volta de uma dupla que fez muito sucesso no passado, Jeph Loeb e Jim Lee. Pois é, meus amigos, por enquanto ainda é um rumor, mas o rumor vem do Rick Johnson, do Bleeding Cool News, um repórter que ele tem acertado pra caramba envolvendo notícias recentes da DC. Tudo que a gente teve de notícias envolvendo o Ultimate DC, que se tornou o universo absoluto, o pessoal do Bleeding Cool News já estava dando a letra faz um bom tempinho e basicamente tudo que eles falaram foi verdade. O primeiro indício que algumas mudanças iriam acontecer foi por causa que a revista mensal do Batman, na verdade ela teria publicações quinzenais nos próximos meses. Entretanto, as edições começaram a atrasar, sendo que o título voltou então a ter a sua publicação mensal. Essa mudança então no lançamento das edições da revista do Batman seria pelo fato então que o Jim Lee e o Jeph Loeb, conhecidos pelo título de sucesso na revista mensal do Batman lá em 2003, que era Batman Silêncio, está retornando para a revista principal do personagem a partir de março ou abril de 2025. Segundo a apuração do repórter, a dupla deveria ter voltado originalmente em novembro e dezembro desse ano, só que o cronograma acabou mudando e eles então voltarão posteriormente. A reportagem destaca que o Dini já vem então fazendo aí o desenho das histórias dessa revista mensal para adiantar, obviamente, aí posteriormente todo o cronograma. Outro ponto importante dessa notícia toda é que tem chance do título do Batman ser zerado. Isso acaba, na verdade, sendo uma especulação do Bleeding Cool News, tendo visto que não há nem confirmação nos rumores dele, das suas fontes. Então pode ser que isso não aconteça. Mas esse negócio de zerar a revista mensal de qualquer tipo de personagem sempre dá um boost nas vendas. E realmente é um rumor muitíssimo importante essa troca da equipe criativa. Jim Lee e Jeph Loeb realmente fizeram um grandíssimo sucesso lá fora aqui também com o Silêncio. Por mais que seja uma história fraquíssima, convenhamos, eu até gosto dos desenhos do Jim Lee, né, mas o Jeph Loeb nessa história para mim não convence. Jeph Loeb funciona mais com Tinseio, por mais que essa nova história do Longe das Bruxas até que tá funcionando no seu comecinho. Mas ainda assim você trazer essa dupla celebrada aí para trabalhar na revista mensal do Batman é uma maneira realmente de você chamar muita atenção pro título principal do Batman, não tenho dúvidas disso. É uma questão comercial forte, é que nem trazer de volta o Scott Snyder para fazer o Homem-Morcego, com o Absolute Batman. Isso com certeza vai dar certo, a gente já viu na primeira edição, e vai ser um momento onde o pessoal vai buscar bastante o título do Homem-Morcego. Então, trazer de volta a dupla aí pode ser um lance comercial extremamente muito importante. Em relação à parte criativa, a história mesmo, esse é o grande problema, porque o Jeph Loeb, desculpe meus amigos, mas eu não acho que ele seja um grande escritor. Mesmo nas histórias que ele trabalha que eu adoro, que é Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, etc., ainda assim você tem alguns probleminhas no trabalho dele, né? Algumas repetições de texto que são chatas pra caramba. E quando você entra nos piores dele, nossa, aí o bicho pega realmente. Aquele título Superman e Batman, eu vejo algumas pessoas gostando, mas eu confesso que eu não curto muito esse trabalho, eu acho fraco. E eu lembro que na época que saiu esse título Superman e Batman, a galera dos Estados Unidos adorava. No Brasil chegou a sair em uma revista mensal, inclusive, veja só. Mas quando você vai ler esses trabalhos, eu acho bem mais ou menos. Sem falar nas atrocidades que ele fez na Marvel, né? Como, sei lá, os Supremos 3. Esse aí foi dose, hein? Esse aí realmente é um lixo inacreditável. Então o Jeph Loeb, ele é um cara assim que ele pode funcionar em alguns momentos, outros não, depende muito. A gente pode destacar que ele descreve melhor o Batman que outros personagens. Esse é um ponto que eu tenho que ressaltar aqui. Eu acho que ele escreve até melhor o Batman do que o Superman. Ele é conhecido bastante pelo Superman também. Mas quando você pega outros personagens é complicado. Ele foi uma peça importante para séries no passado. Ele chegou a trabalhar com Lost, que eu lembro. Ele trabalhou com as séries da Marvel, ele que estava encabeçando, por exemplo, aqueles projetos lá envolvendo, por exemplo, os Inumanos. Aquela série que deu muito errado, que os fãs da Marvel sempre, né, colocam debaixo do tapete e falam: alguém lembra desse negócio? Ninguém lembra, né?
Show de bola. Foi um período que ele estava afastado dos quadrinhos, mas que ele está voltando agora. Então você vê ele trabalhar muito forte com a DC, com o Batman aí, com esse trabalho envolvendo a continuação do Longo Dia das Bruxas e ao mesmo tempo agora, quem sabe, na revista mensal. Por enquanto isso é rumor, nada confirmado, mas eu não acho que o Rick possa estar enganado aqui, porque realmente ele acerta pra caramba com essas coisas da DC. Ele tem grandes fontes dentro da editora. Então realmente você tem muita chance disso rolar a partir do começo de 2025. Aí a gente vai ver também uma nova toada. E talvez para você fazer ali um certo equilíbrio entre o título principal do Batman e ao mesmo tempo o Absolute Batman, é bom você colocar uma dupla de peso também na revista do Homem-Morcego, no sentido comercial, tô falando. Por mais que o Scott Snyder tenha destacado que as vendas do Absolute Batman não canibalizaram as vendas dos outros títulos do universo DC, ainda assim você pode pensar que realmente a galera pode ter uma preferência por um Batman. Então você trazer duas equipes fortes para fazer o equilíbrio das coisas, talvez seja uma jogada melhor. Por isso que tinha tendência a eles estrearem em novembro ou dezembro na revista mensal do personagem. Então é isso, talvez esse seja o pensamento também, né? Vamos equiparar as coisas aqui para realmente o Batman continuar vendendo em todas as esferas possíveis. É interessante você pensar nisso, né? O lado comercial e nas duas frentes. Scott Snyder, que fez o seu nome com o Homem-Morcego, aí voltando pro Batman. Jim Lee e Jeff Loeb, que fizeram uma fase aí que tem um peso comercial fortíssimo, moldou muita coisa aí, também voltando. Realmente é interessante pensar como eles estão vendo o Batman aqui nesse aspecto comercial. Resta saber como é que vai ser então, se eventualmente confirmar esse rumor, o desenvolvimento dessa história. Vai ser um arco fechado de 12 partes? Vai ser um run gigantesco? Eu acho que não, né? Eu acredito que vai ser uma coisa um pouco mais contida, porque o Jim Lee até ainda tem os seus trabalhos como um editor executivo dentro da DC, então eles podem seguir o padrão do que foi o Silêncio, 12 partes ali de uma história. Então não acharia estranho se fosse nesse sentido. Para quem sabe você ter outro grupo criativo entrando posteriormente, ou a volta dos Zdarsky, não sei. Vamos ver como é que vai ser tudo isso. Inclusive o novo arco dos Zdarsky começou recentemente, né, no DC All-In, que ele está explorando a Corte das Corujas e o Charada. Tem alguns pontos que ele vai dar continuidade em aspectos ou enredos do passado, pelo que eu senti aqui. Daqui a pouco eu posto a minha resenha envolvendo esse trabalho que é essa edição. Vamos ver se será o fim da fase dos Zdarsky ou se ele continua posteriormente. Muitas dúvidas aí. Mas no final das contas tem muita chance realmente da volta da dupla Loeb e Lee para o título do Homem-Morcego. Será que vem um Silêncio parte 2? Eu lembro que na época que eles lançaram o Silêncio, eles jogaram lá uma carta que eles voltariam posteriormente, que eles não tinham terminado ainda esse trabalho. Mentira, na verdade, né? Eles não deram continuidade em nada. Quem sabe eles possam trazer uma ideia do passado para explorar agora. Vão trazer o Silêncio de volta? Talvez, né? Quem sabe tentar aprofundar esse personagem que a galera conseguiu consertar ele com o passar do tempo, né? Abraço Paul Dini. Mas é isso, meus amigos. Vamos acompanhar toda essa notícia aí. Você ficaria feliz com a volta de Jeff Loeb e Jim Lee para este título do Batman? Para terminar a fase dos Zdarsky? Ou para pelo menos dar um tempo na fase dele? Ou não? Jeff Loeb, pelo amor de Deus, não dá pra colocar o mesmo Jim Lee, né? Quero saber a sua opinião. Eu fico temeroso, já digo pra vocês, Jeff Loeb não me agrada muito no título mensal do Batman, mas enfim, né? Quem sabe o Loeb pode nos surpreender, ficamos no aguardo. Mas comente aqui embaixo o que você acha de todo este rumor aí que tem grande chance de acontecer. E aí lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal 2 por dia, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Lançou um novo episódio da série do Pinguim, terceiro episódio, pra mim o melhor até o momento, hein? Por que eu considero o melhor? Dá uma olhadinha nas minhas considerações. Além disso, nós tivemos o nosso jornalzinho de todo domingo, o Bate-Giro, falando inclusive sobre o fracasso de Coringa Guerrilla 2, pois é. Veja lá o que aconteceu com este filme. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por financiar este projeto, seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E é isso, vai ficando por aqui.